Ele vai ser jogador do Flamengo, disputando o Mundial de Clubes. Mas o Pedro, pra mim, e outra, é jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. Eu acho que dificilmente vai ficar fora também. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo. Isso mesmo, as informações atualizadas do Flamengo. Ficou interessado? Quer saber o desfecho de todas as histórias? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Para finalizar nosso vídeo, Marcos Antônio, a imprensa italiana está noticiando, vou ler exatamente aqui o que a imprensa italiana disse. O Flamengo ofereceu a Lazio empréstimo com opção de compra por Marcos Antônio. A Lazio pediu que a opção de compra seja entre 6 milhões e meio de euros e obrigatória para fechar o negócio. Informação do portal La Lazio Siamo Noi, imprensa italiana. Mandei para os empresários e também para dirigentes do Flamengo. Os dois lados negaram proposta. Está na mesma situação que noticiamos ontem. Estão discutindo entre eles, empresário e diretoria, para apresentar uma proposta à Lazio. Essa proposta não foi feita ainda. Não tem proposta na mesa do Flamengo para a Lazio. Segundo, garante dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta. O Flamengo tem interesse, conversa com o empresário do atleta. A Lazio também tem interesse em fazer negócio. Não quer ter o Marcos Antônio no elenco para a próxima temporada. Ele está voltando de empréstimo, mas dizer que tem uma proposta na mesa da Lazio, segundo diretores, dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, não procede. O negócio é o seguinte, gente, deixa eu explicar para vocês o que acontece. A informação que o Paparazzo trouxe já tinha trazido que os olheiros do Real Madrid viriam para o Maracanã para assistir 3 jogos do Lohan. O jogo contra o Milionários, o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Grêmio. Tanto no jogo com o Milionário como no jogo contra o Vasco, ele teve poucos minutos em campo. No jogo contra o Grêmio, o Lohan entrou e assim, acabou com o jogo. A informação que o Paparazzo trouxe é que os olheiros gostaram muito, ficaram impressionados. Foi o termo que ele usou com a atuação do Lohan no jogo. E eu vou dizer uma coisa mais para vocês. É uma situação que é importante, é uma situação que a gente precisa parar e precisa refletir. A multa do Lohan, ela custa 288 milhões de reais, 50 milhões de euros. Ele está no final de contrato, ele tem só o ano que vem de contrato. O Flamengo está aí buscando para renovar o contrato dele. Provavelmente o Flamengo vai dar um aumento salarial para ele, vai manter a multa ou vai aumentar um pouco a multa, talvez jogue essa multa para 100 milhões e aí consiga vender ele um pouco melhor mais na frente. Mas a situação é basicamente a seguinte: o Flamengo espera com o Lohan ou fazer a maior venda da história, porque ele vale 50 milhões de euros. Talvez a ideia do Flamengo seja pedir pelo menos 35 milhões de euros, o que daria hoje, na cotação atual, 200 milhões de reais. Já seria a maior venda em valores reais da história. O Flamengo também espera renovar o contrato e aí aumenta a multa e tenta conseguir um pouco a mais, talvez uns 45, 46 milhões de euros, se igualando à venda do Vinícius Júnior, que foi vendido para o Real Madrid na época que o euro era 3 e pouco. Então foi 140 e poucos milhões de reais na época, não era 5,80 e 8 como está o euro hoje. Então, só para explicar para vocês, o Lohan se tornaria a maior venda da história em valores reais, 35 milhões de euros, com a multa valendo 50 milhões de euros. Agora vamos aguardar se realmente esses olheiros vão passar lá para o Real Madrid, que o garoto é bola, que o garoto tem futuro, se o Florentino vai dar a canetada e vai fazer uma proposta ao Flamengo pelo jogador. Vale lembrar que já é mania do Real Madrid em comprar jogadores assim, jogadores jovens. Compraram o Endrick agora por um caminhão de dinheiro. E agora estão de olho no Lohan. Quem estava também no Maracanã era olheiros do Chelsea, que vieram para o Brasil para poder ver a situação do garoto do Palmeiras, né, o Estevão. E aí passaram no Maracanã também para assistir o jogo do Flamengo. Então tem duas grandes equipes da Europa, pelo menos, de olho no Lohan.
Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação do garoto, mas dentro do Flamengo já se fala em 35 milhões de euros, seria a maior venda da história. Tá vendo aí a imagem, mas acho que tem coisa para falar dentro de campo ainda. Ô Silas... O lance do pênalti o Silas não gostou. O Silas quer falar desse lance, mas eu queria falar também do Pedro. Fica à vontade para falar das duas coisas, porque eu acho que o Pedro não faz gol, mas ele tem um papel muito importante ontem. Tá jogando muito, o Pedro tá jogando muito e gostei do Lohan também. Pô, gostei sabe, porque assim, são jogadores que a gente, nesses momentos que a gente vê os caras. E o Tite tá dando oportunidade, como o Pascoal falou, elogiou os dois lá de trás, né, o Léo Ortiz e o Pereira. Eu acho que isso é legal. A gente aqui até ficou meio assim, mas não tinha muito o que fazer, né? Mas o Pedro, para mim, e outra, é jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. Eu acho que dificilmente vai ficar fora também desse grupo da seleção brasileira. Assim, não tá dando chance. O Pedro é aquele cara que não dá chance. Cara, quando ele não joga bem, quando ele não faz gol, ele dá passe de gol. Quando ele não faz gol, ele ajuda, ele é o pivô, ele tem estatura, ele é calmo. O Pedro não é aquele cara que fica arrumando confusão nem nada. Então, assim, quando você monta o time, a base do Flamengo, o Pedro tá e acabou. Sim. Não tem muito o que fazer, né? Feliz assim porque o Davi Luiz está voltando. Jogou bem também. Está voltando, isso é bom para o grupo, porque é um cara de nome, é um cara de experiência, é um cara que o Flamengo, quando trouxe, contou e conta com ele. Então, assim, ele está jogando bem para o Flamengo, é muito bom. O Pedro, ele oferece muito espaço para os outros jogadores, né? Ele conseguiu dar 2 assistências, né, preparando bem para o Luiz Araújo. Ele faz muito bem o processo quando ele faz o pivô e sai da grande área e abre, né, ali uma lacuna para o Lohan chegar, né, como elemento surpresa. Foi um grande jogo do Pedro. Não fez o gol, teve próximo até de fazer o gol, mas... Perdeu uns gols, né? Sim. Mas teve uma outra função. Mas ele participou e foi influente para mais uma boa atuação do Flamengo. Primeiro, sim, acho que o Tite tem mérito em, a partir de um primeiro tempo, que ele tem 2 ausências por lesão. Tem lamentado demais isso aí, hein? Porque se o Léo Pereira toca no Léo Ortiz e sai um gol... E esse é um ponto legal, porque a gente falava, né? O Léo dá o pico que o Zubeldia deu no gol do São Paulo. O joelho foi em tudo. Não ia conseguir, não. O joelho do Tite tá pior do que o meu. A gente falava sobre a situação do Léo Ortiz como volante. Sim. No início do jogo, o Flamengo não estava bem. Não estava funcionando tanto, né? O próprio Igor Jesus estava tendo dificuldade para iniciar as jogadas. A gente falava, essa base do meio campo, acho que o Renato vai tentar pressionar e o Flamengo vai sentir a ausência, né, ali do De La Cruz, principalmente. A partir das lesões, né, o Tite vai bem quando ele acaba puxando o Gerson, né, para jogar ali junto com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz até passa a crescer ali jogando como volante depois da presença do Gerson no meio campo. E o Luiz Araújo entrou para fazer a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, né? Ontem era impressionante, assim, a força, a finalização, né? O próprio Neymar parabenizou o Luiz Araújo, né, pelo golaço que ele fez. Um jogador que ele tem uma característica diferente do Gerson. O primeiro gol ou o segundo? A primeira, né? Os dois foram muito bonitos, né? Mas o primeiro foi um golaço, né? Um petardo, um míssil por ali. E ele tem uma característica diferente do Gerson, né? O Gerson é um meia que fica mais aberto pela direita, com mais capacidade de articulação. O Luiz Araújo é um cara de mais potência, mais ponta mesmo, né? Aquele cara que vai pro enfrentamento e vem pra finalização. E ontem foi muito bem. E só destacar também esse garoto, viu? O Lohan ameniza a ausência do Arrascaeta. Sim. O Arrascaeta é um craque, todo mundo aqui sabe a qualidade que ele tem, mas não é a primeira vez que o Lohan gera um impacto positivo para esse time do Tite. A potência que ele tem, a força, por dentro ele bota velocidade, ele chega com qualidade para criar, ele chega com muita categoria também para finalizar. Mais um que já o Flamengo vai fazer uma venda pesada. Mais um. E acertou o Flamengo no goleiro também, né? O Rossi. O goleiro tá sobrando. Tem uma bola que vai do outro lado, cruza a área toda do Flamengo, ele sai do gol, cara. Eu achei que era até um menino mais novo. Eu falei, caramba, pegou lá em cima, com autoridade. Então, goleiro... Que faz diferença, né? Ô, Pascoal, agora o Renato falou que gostou do desempenho do Grêmio, né? Ele tá sem jogadores importantes, assim como o Flamengo tem desfalques. Vila Sante, Soteldo, Diego Costa, tem jogadores muito importantes que fazem diferença nesse Grêmio que não estavam ali. Você gostou da atuação ou podia ter puxado um pouquinho mais? O Renato fala isso porque ele não pode perder o que ele já tem, né? Ele já perdeu muito, né? Eu já disse pra vocês aqui que ele vai jogar no Flamengo.
antes da Copa do Mundo ou no Mundial, ele joga no Flamengo. Vocês podem me cobrar no final aí. Ele vai ser jogador do Flamengo disputando o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e a Copa do Mundo, que ele vai ser convocado, ele vai estar jogando no Flamengo. O Neymar vai pro Flamengo. Vocês podem ter certeza disso. Tanto é que ele já saiu com a camisa do Flamengo no Instagram dele hoje, não foi? Hoje ou ontem? Vocês pegaram ou não? Não pegaram. Eu pedi era 1h da tarde. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Esses números, o que te reflete... Ah, antes disso, tem os gols do Cristiano Ronaldo ontem, há 5 dias, para a Eurocopa. Ele fez 2. 57 gols em 58 jogos. Tá doido. O Cristiano Ronaldo, irmão, eu disse isso no Bola da Vez da ESPN há 6 anos atrás. Como que o Neymar estaria agora e como estaria o Cristiano Ronaldo. E tá aí. É só pegar, Cascão, pega a entrevista lá da ESPN e você bota nas minhas mídias sociais, bota em tudo aí. Porque quando é pra falar mal de mim, um monte de gente vai colocando em... Tá tudo certo também, não tem problema. Vamos lá, Flamengo então, Michelete. Flamengo. Por falar em Flamengo, né, que perdeu pro Perdeu no basquete, mas ganhou no futebol e lidera o Campeonato Brasileiro ao lado do Bahia. Tá na frente nos critérios de desempate. E esse menino foi o destaque do jogo. Luiz Araújo. Luiz Araújo abraçado ali com... Davi Luiz. A gente tá vendo aí os melhores lances. O Sormani, o Flamengo então cheio de desfalques, a gente contou ontem, né? Eram 5 desfalques de jogadores. 5, assim, mas tinham 7 jogadores fora de combate. E perde durante o jogo o Igor Jesus e o Everton Cebolinha. E o Cebolinha. Quando perde o Cebolinha, ele sai lesionado no adutor da coxa, quando ele bate uma falta. Sim. Ele bateu uma falta e sentiu ali a lesão. Aí quando saiu o Cebolinha, bom, entrou o Bruno Henrique, beleza, né? Ótimo. Tá bom? Tá bom. Você troca tá ótimo. Né? Aí saiu o Hugo Souza. Igor. Igor Souza, perdão. Igor? Igor, isso. Igor Jesus. Não, Igor Jesus. Igor Jesus, Igor Jesus, E entra o Luiz Araújo. Tá certo, senhor, mas isso é muito nome... Não, é muita... desculpa, é muita viadagem. Igorzinho aí fica mais muita frescura, desculpa o termo. É muita frescura. Esse negócio de nome composto. Wesley Patati, Gabriel Brazão, João Schmidt. É Brazão, é Patati, é Schmidt. Pô, Diego Pituca, é Pituca. Antigamente, quando começou essa história de nomes compostos, eu tinha uma mania, como garoto, adolescente, lendo placar. Eu li o tabelão. O tabelão, que é uma sessão histórica do placar. Né? Eu trabalhei lá muito tempo, comecei na placar no tabelão. É onde a gente aprendia... Olha só. Não, o Marcelo veio depois de mim, né? Mas o Marcelo também começa pelo tabelão. Que eram as fichas técnicas de todos os jogos. Com público, com renda. Desculpa te interromper, mas é só para falar desse negócio de nomes compostos. Quando começou essa mania, eu contava nomes. Eu falava assim, putz, grilo, olha esse time aqui. Se a gente somar, na minha cabeça, né? Somar todos os nomes, dá 22 nomes. João da Silva, Douglas Costa, não sei o quê, papapá. E eu gostava dos times que tinham, escalações curtas, né? Pega lá, a Portuguesa de 73, Zecão Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidoro, Badeco e Basílio, Xaxá, Enéas, Cabinho e Wilson. São 11 nomes, não são 35, né? Sim. Hoje você tem jogadores com 3 nomes. Pelé, pô, imagine, Edson, Garrincha. Se o Pelé, na época ele jogou no Santos, se o Galo fosse como é que seria? O gerente lá, ia ser Edson Nascimento. Não, Pelé não, você tá louco. Edson Nascimento, entendeu? Ia fazer isso. Bom, sobre aí saiu o Igor, que é do que mesmo? Quando sai o Igor... E entrou o Luiz? Entrou o Luiz Araújo. É aquela história que meu pai falava, né, de Deus escalando o time pro Tite, né? Que ele deveria já ter colocado de cara o Igor Jesus, só que ele insiste... O Luiz Araújo. Só que ele insiste com o Gerson aberto pelo lado direito. E não rende. Pode até render, entendeu? Mas o que você prefere? O Gerson lá direito ou você prefere o Luiz Araújo? Eu prefiro o Luiz Araújo. Também faz gol. Porque exatamente, é cara que chuta de fora da área, é o cara agudo. É o cara que dá velocidade. Dá velocidade ao time, dribla, causa pânico no sistema defensivo adversário. O Gerson não causa. O Gerson é um jogador lento, de ótimo toque de bola. Burocrático. Exato. Agora, o cara diferente, quem que é? O Gerson ou o Luiz Araújo? O Gerson na posição dele ali no meio, legal. Agora, o Gerson aberto pelo lado direito, eu não gosto. Eu prefiro o Luiz Araújo.
E aí Deus resolveu o problema do Tite. O Luiz Araújo acabou entrando, faz 2 gols no primeiro tempo, 2 assistências do Pedro. E já tinha mandado essa bola na trave aí também, né? E o Flamengo ganha o jogo. O Grêmio descontou no finalzinho, né? Tanto que sai o gol do Edenilson e acaba a partida na sequência. O Luiz Flávio apitou o jogo. Mas poderia ter sido muito mais. Renato Gaúcho vê o Flamengo do outro lado é igual quando a gente brincava da história do ônibus do São Paulo ir pra Itaquera, ou Palmeiras no Morumbi. Nossa, os caras, pelo amor de Deus, ele entra no Maracanã e treme. Né? Impressionante como o Grêmio não consegue se criar com o Renato Gaúcho jogando contra o Flamengo. Mas você viu a declaração dele depois do jogo? Ele falou que gostou do time e que o Grêmio merecia a melhor sorte. Foi isso. Falar, eu sei lá, eu não acho que o Grêmio tenha jogado muito mal, Facicani. Não jogou mal. Não, mas acho que mas quem daí merecia... a merecer ganhar o jogo já vai uma certa distância. Eu tô dizendo que às vezes eu tô ficando meio de saco cheio de entrevista coletiva, cara. Porque tá sendo um show de bobagem. Meu irmão, eu já desisti. Né? Tá sendo um show de prolixidade. Imbecil. Tá sendo um show de argumentações rasas. Uma cretinice, Não, cara, uma coisa assim que... Neófito. Assim, é te chamar de idiota. Olha lá, idiota. Entendeu? É você olhar a entrevista e falar assim, não é possível, cara. Você é um imbecil. Sabe? É um protecionismo que às vezes faz mal até ao próprio elenco. O elenco fala, pô, calma lá, professor, né? Dá uma segurada, beleza? A gente entende a sua benevolência em não querer nos expor, mas, pô, também não precisa exagerar, né? Sim, sabe? Às vezes é você transformar o que é um nada em algo que, nossa, é a maior obra faraônica e não é. Todo mundo tá vendo que não. Chama o torcedor agora, de burro. Tem muita gente falando do Gerson aqui no chat. Quando entra o Luiz Araújo, o Gerson melhora. Ele vai pra posição dele. Ele centraliza, Sim, né? O a gente não tá dizendo que o Gerson é mau jogador. Não é o seguinte, não estão jogando o Arrascaeta e o Dela Cruz. Põe o Gerson na direita e abre o Luiz Araújo. Bota o Gerson na posição dele. Exatamente. Coisa que arranjar um lugar pro Gerson, que é o que tem acontecido. Tem um lugar ali agora. Os caras estão fora. Tem outra frase que também eu gosto muito, e ela foi escrita e cunhada pelo Johan Cruyff, que eu acho que entendi um pouquinho de futebol, né? O Cruyff fala que no futebol o mais difícil de você trabalhar é a simplicidade. A simplicidade é você colocar o jogador certo na posição correta e naquele está acostumado e fazer ali o futebol se desenvolver. Então essas inventividades, essas pardalices que a gente tem visto hoje no futebol... Pardalice. É o que faz o futebol se tornar cada vez mais chato. O que é uma pardalice? Pardalice é você inventar algo que não tem sentido. Qual é a origem desse termo? Professor Pardal, né? É uma pardalice. Pardalice. Mas é legal. Entendeu? Ou seja, vou pôr o Gerson ali aberto na ponta. É uma pardalice. Isso é o quê? Uma pardalice, a troco. Pardalice. O Gerson é um grande meia. Podia ser o pai da Alice, né? O pai da Alice. É um grande segundo volante. É um cara que ele não é velocista, ele não te dá profundidade, mas ele te dá uma cadência, uma inteligência pra você trabalhar essa bola. É o passe ser açucarado no meio campo. Não é uma pardalice. E os zagueiros, Sorbani, jogaram bem? Todos os 12 zagueiros que o Flamengo escalou ontem? Não, o Léo Ortiz, por exemplo, jogou no meio, né? Ele jogou mais avançado. Ele quase de ponta direita uma hora. Uma hora ele tentou dar um drible em cima do Cândido, ele não conseguiu driblar o Cândido. Pra você ter uma ideia. Mas é o que eu falo. Zagueiro não pode jogar... Exatamente. O cara tentou driblar o Cândido, mas não conseguiu. A gente consegue driblar o Cândido, entendeu? Ele não conseguiu, foi no segundo tempo já. Mas o time foi bem, sabe, o Luiz Araújo entra aos 30 minutos do primeiro tempo, entendeu? Quer dizer, dali até o final do jogo, o Flamengo melhorou e já estava bem no jogo, entendeu? Mas não tinha aquela precisão de finalização, levando o temor ao goleiro do Grêmio, né? Que é o Rafael, que fez uma ótima defesa também no final do jogo, na cabeçada do Pedro, né? Foi uma ótima defesa. Rafael Cabral, teve uma defesa espetacular. Exatamente. Mesmo. O Pedro estava incomodado porque ele não fez o gol, né? Ó, você vê, por exemplo, o Léo Pereira chegando ali no fundo, tá vendo? Ele é um zagueiro, mas jogou de lateral. E mais ou menos o que fazia o Luan Pérez dos Santos. O grande zagueiro, infelizmente, tem problemas aí de lesões aí.
É um zagueiro, por exemplo, para jogar no Palmeiras. Quem é o Luan Pérez? O Luan Pérez, que era da Lusa, né? Esse era da Lusa, jogou no Santos super bem. Então, aí que poderia voltar ao Santos. Ele tá onde hoje? Tá no Fenerbahçe. O problema dele é o seguinte, é joelho, né? Ele teve 2 lesões lá pesadas. Ó, a defesa muscular aí, e essa última de joelho. Ele jogou muito pouco. Ele tá assim, completamente comprometido por isso. O nome dele até foi avaliado no final do ano passado para chegar ao Palmeiras no início da temporada, mas por causa da lesão e também tempo de recuperação, agora até que se sondou essa história, mas não teve nenhum avanço, Armani. Quesada, mas ele é bom jogador. A gente tem visto, a gente tem criticado o Tite nos últimos meses, né? Um futebol que o Flamengo poderia estar mostrando e não mostra, etc, blá, 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 blá. Mas ainda assim, o Flamengo, e você é um dos poucos que fala, não, calma, gente, o Tite é bom técnico, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. O Flamengo se classificou na Libertadores, ok, na última rodada, não precisava ter tanto sufoco, mas classificou. E está liderando na Copa do Brasil, né? Oi? Avançou na Copa do Brasil. Sim, e está liderando o Campeonato Brasileiro. Perfeito. Aí, sua vez, descascar a gente. Não, assim, eu concordo com o Facincani e com o Sormani que, assim, não é um futebol vistoso. De fato, não é. E essa é uma impressão muito comum, não é? Entre os torcedores do Flamengo. Isso daí não adianta o Tite ficar bravo com esse tipo de coisa, porque realmente não é. Não é aquele futebol que você liga e fala assim, nossa... Por exemplo, vamos comparar. Com o Jesus era legal ver o time do Flamengo jogar, né? Era. Só que era um time que corria riscos defensivos, ok. Mas eu gosto do futebol do time que corre riscos defensivos e sabe que tem culhão pra atacar. Exatamente. Tudo bem, nós vamos tomar 3 aqui. O Santos do Pelé era assim, né? Porque ali de defensor mesmo, ninguém tinha cabeça de defensor naquele time. Então é o seguinte, gente, nós vamos tomar 3 gols hoje, tá? Mas nós vamos fazer 7. De vez em quando o Santos perdia. Então vocês concordam com a minha tese do que eu tava falando do Palmeiras, de fazer um segundo tempo com atletas que deveriam ter a gente brinca com você, mas é verdade, até acho que também. Você tem razão. Só que é o seguinte, o Abel e o Tite pensam futebol igual, gente. Quando o Abel foi falado para ser o substituto... São 2 retranqueiros. Quando foi o Abel falado para ser o substituto do Tite... Vai ser a mesma coisa. Eu falei, eu sou contra. Você é xenofobia. Eu falei, não é nada de xenofobia, gente. Eu quero o Guardiola na seleção. Jorge Jesus. É que você vai... É Jorge Jesus, só que você vai trazer um cara que pensa igual. Agora, mesmo assim, ao final do campeonato, aqui é um palpite, tá? Eu acho que vão brigar pelo título Palmeiras e Flamengo. Apesar de não... são, para campeonatos assim, que são campeonatos longos, são técnicos, como você fala, pragmáticos. Pragmáticos, esse é o termo. Pragmático. Competitivos. Eles não é um modelo, a gente não gosta, mas é o seguinte. Mas é um modelo. Aí o Sormani não gosta também, mas depois brinca e dá razão. Mas tem jogos, aí chega o final do ano. Chega no fim, bate o Palmeiras. Eu queria que o meu time, viu, o Juventus da Moca, tivesse esse futebol pragmático, seguro. E ele já teve. Inclusive, né, com o homem. E o que aconteceu? Ganhou tudo. Mas a questão... Humano. Exato. Mas Carilli. Mas, gente, Carilli mas ao mesmo tempo, você consegue não inventar moda e continuar, como eu brinco, colocando a cavalaria pra jogar futebol. Como tem o elenco no Flamengo. O Gabigol, por exemplo, Sormani, e faz assim, e Gabigol. Mais uma vez, banco. Então, banco. É o que eu falo. Nem menção, né? O Neymar tava lá no Rio, hein? Ah, verdade. O Neymar viu o jogo, o Neymar postou uma foto, o Sormani vai falar. Ele deu uma entrevista, inclusive, pra Luana, que trabalhou conosco na Fox, que hoje é a TV Fla, né? Trabalha na TV Fla, faz um trabalho muito bom, a Luana, um beijo pra ela. Menina maravilhosa, a gente se dava super bem lá no Rio com ela. E ele deu uma entrevista pra ela no final do jogo e falou, olha, o meu time é o Santos, claro, mas o meu segundo time é o Flamengo. Adoraria jogar aqui também. Adoraria. Deixou portas abertas no Flamengo, entendeu? E falou, mas isso não tem nada, porque eu tenho um contrato lá com o Al Hilal, né? E, por enquanto, minha cabeça tá lá, entendeu? Mas se tem um time se tem um time que eu gostaria de jogar, acho que agora acabou a temporada lá, né? Se tem um time que eu gostaria de jogar, era o Flamengo. Ele deixou claro isso, tá? Ô, Sormani, eu tô por lá dele, foi engraçado. Eu vi a entrevista, ele fala assim, eu amo o Santos, legal, Flamengo, bacana, quem sabe...
Eu tô por lá ainda. Ele mal jogou, né? Eu confesso que eu não vi ele deu entrevista com a camisa do Flamengo? Não, ele postou uma foto... Ele postou aquela camisa lá, acho que na casa dele fazendo bicicleta... Guaratiba. Pra dar uma força pro Gabigol. O Gabriel, e na sequência ele vestiu a camisa do Santos. Aí ele vai pro jogo, Maracanã. Ele tá lá no Maracanã, aí dá uma camisa pra ele põe no ombro uma camisa, tá vendo? Aí ele com a camisa do Gabriel, dando uma força pro Gabriel, né? Porque o Gabriel hoje tá mais por baixo do que bunda de pato, né? Então, Como é que é o negócio aí? O Gabriel tá mais por baixo do que bunda de pato. Pato tem a bunda Ele tem a bunda baixinha. Sabe os patos andando assim? É a bunda caída, né? Bunda caída. E ele tá por baixo lá no Flamengo. Bunda de pato foi no restaurante lá. Nossa. Tinha um monte. Dragão. Bom, também, né? Tinha. Então ele tava ali dando uma força. E foi lá assistir o jogo, tá? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Repleto de informações. O Flamengo que está aí aumentando o contrato do Lohan, aumentando a multa e o contrato também, já que, segundo informações, ele tem interesse aí do Real Madrid, né? O Real Madrid tem interesse no jogador. Também teve aí a parte do Neto falando que o Neymar iria jogar, e nos últimos dias tem tido aí alguns indícios que isso pode ser verdade, né? Tem aí as possibilidades do Flamengo jogar aí com mais desfalques o próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense, né? Então não é nada fácil, o Flamengo não tem uma sequência muito fácil agora, né? O Atlético Paranaense lá, então gramado sintético, com muitas lesões, né? Com muitos desfalques no time do Flamengo, mas acredito que o Flamengo tem grande chance sim de sair com no mínimo um ponto nessa partida, né? O Flamengo que vem embalado, não se assuste também se o Flamengo sair de lá com os 3 pontos. Acho que o Flamengo tem sim grandes chances disso acontecer, mas vamos ver como é que o Tite vai se portar, o que é que ele vai fazer aí para suprir essas peças que estão faltando no time do Flamengo. Algumas por convocações de suas seleções e outras por lesões no último jogo, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!